Olá a todos que acompanham nossas aulas de matemática. Hoje vamos a uma aula sobre funções. Temos aqui que uma função matemática, é uma relação de associação entre os elementos de dois conjuntos. Essa relação é dada por meio de uma regra, uma fórmula, uma expressão matemática que torna a associação única, elemento a elemento. Então, as normas elementares no estudo das funções. Essas funções que o assunto é bem vasto, tem várias coisas para se estudar sobre função, e aqui vamos tratar os principais pontos. Não vamos abordar a situação de injetiva, sobrejetiva, bijetiva, entre esses pormenores, mas somente as questões essenciais sobre funções. Então, as normas elementares. Primeiro, que uma função é representada dessa forma, f de x. Pode ser qualquer letra, g, h. De forma que, na prática, a gente resume f de x igual a y. Então, nós damos uma letra ou uma variável para as imagens dos valores de x. Tá? Então, para cada valor de x, nós temos uma imagem y. Vamos lá. Domínio. Domínio são todos os valores de x para os quais exista y, exista a imagem. Caso nessa função que você está trabalhando, colocou um valor de x que não tem imagem, ou seja, é uma raiz quadrada negativa, é uma fração com denominador zero, tá? Isso aí são questões impossíveis para a matemática, as quais não existe imagem. Depois nós temos os interceptos. Interceptos é o quê? Em relação ao gráfico do plano cartesiano, nós temos o corte da função lá no eixo do y, que é o ponto ordenado 0y, e o corte em x, que é o ponto ordenado x0. Esse corte em x tem um nome especial de raiz. Então, toda vez que uma função corta o eixo x, naquele ponto nós temos uma raiz. Ainda nós temos a função crescente e decrescente. Aí depende do sentido de y conforme o x. Tá? Tem partes do domínio que uma função pode ser crescente e essa mesma função em outra parte do domínio ser decrescente. Ainda temos numa função possíveis pontos de máximos e de mínimos, tá? Toda vez que a função inverte, quer dizer, se ela está decrescendo e ela começa a crescer. Então ali você tem um ponto de mínimo. Se a função está crescendo e depois começa a decrescer, você terá um ponto de máximo. E ainda temos, por fim, o estudo do sinal. Tá? O estudo do sinal é aquela região de x, né, a região do domínio, aonde a função troca de sinal. Né? Na realidade é um ponto. Você descobre um ponto x, a qual o f troca de sinal. E esse ponto é a raiz, ou as raízes. Né? Toda vez que a função passa por uma raiz, ela troca de sinal. Vamos ver aqui dois exemplos, uma com a função de primeiro grau e depois a função de segundo grau. Eu deixei o gráfico pronto e era para fazer o gráfico depois, mas tudo bem. Então, a função do primeiro grau ela é do tipo f de x igual a ax mais b, ou y igual a mx mais n, como tratam alguns livros. Vamos pegar aqui um exemplo, y igual a 2x mais 7. Temos algumas considerações, tá? O coeficiente m, que é chamado de coeficiente angular, e depois teremos uma aula específica para isso, ele indica se a função do primeiro grau, especificamente, é crescente ou decrescente. Então, uma das coisas que a gente pode avaliar na função de primeiro grau é o sinal de m. Se o sinal do 2 aqui é positivo, então ela é crescente. Né? Então ela é crescente em todo o domínio. Não tem uma parte que ela vai decrescer por se tratar de uma reta. O domínio dessa função é todos os números reais têm imagem. Então todos os números reais
pertence ao domínio, porque todo número real colocado aqui vai ter um resultado y. Depois nós temos os interceptos, né? Essas duas observações sobre crescente, decrescente e domínio, ela é bem simples para a função de primeiro grau. E o intercepto? Então, aonde que essa função do primeiro grau corta o eixo y? Para isso eu faço x igual a zero. Então, quando o x é zero, veja, x é zero, y igual a 7. E com isso temos o ponto 0, 7, que é inclusive esse ponto aqui, ó, que passa aqui na função 0, 7. 0 para x, 7 para y. E o intercepto x, ou seja, a raiz, né, fazer o y igual a zero. Então, se o y é zero, fica 2x mais 7 igual a zero. Olha aqui. Calculando o valor de x nessa equação, nós temos que x é igual a menos 3,5. Então, a raiz passa lá no ponto menos 3,5 e 0, que é bem aqui, nesse lugarzinho aqui. Menos 3,5 e 0. Ou seja, 0 para y e menos 3,5 para x. Essa função não possui ponto de máximo nem de mínimo, pois é uma reta, como havia já mencionado. É uma reta crescente, ela vai ao infinito. Então não tem realmente um ponto que é o máximo. Com isso a gente pula para o sinal. O sinal de f. Qualquer função, a gente descobre o sinal, né, na realidade o ponto em que ela troca de sinal, olhando a raiz. Olhando a raiz. Então, como a raiz é menos 3,5, veja, menos 3,5, o corte aqui, a gente vê que, como ela é crescente, se o x é maior que menos 3,5, então o y é positivo. Se o x é menor que 3,5, então a função está para o lado negativo do eixo cartesiano. Ok? Então, como escreve? Y é maior que zero se x maior que menos 3,5. Maior, maior. Se y é menor que zero, caso x seja menor que menos 3,5. Menor, menor. Essa função é crescente, então esses sinais aqui se repetem nesse caso. E aqui temos um gráfico, tá? Para fazer o gráfico da função do primeiro grau, o esboço, pelo menos, é bem simples. Você localiza o intercepto y e localiza o intercepto x, né, no caso, corte y e a raiz, marca os dois pontos e faça uma reta. Ok? Simples, né? Vamos à função de segundo grau, ou função quadrática, tá? A função quadrática é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. A, B, C. Já vão se lembrar da fórmula de Bhaskara, né, que tem essas mesmas letras, esses mesmos coeficientes. Ok? Bom, seja a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Ao domínio. Não precisa testar todos os valores de x para saber que todos os valores de x terão imagens, tá? Pois nessa função não tem nenhuma fração com denominador x, nem uma raiz quadrada de x. Então, qualquer número real vai ter imagem. Interceptos, tá? Intercepto y é onde o x igual a zero, tá? Então, fazendo o x igual a zero, você vai achar o intercepto y igual na função de primeiro grau. Coloquei 0 no y aqui e aqui, né, 0, 0, sobrou o quê? 3. Então, y é igual a 3. Com isso, eu tenho o ponto 0,3 lá no corte y, aqui no eixo do gráfico. Achar o intercepto x, fazer y igual a 0. Então, você tem o intercepto y e aqui o intercepto x. Quando eu faço y igual a 0 numa função de segundo grau, eu percebo que ela se transforma numa equação de segundo grau, que é resolvido pela famosa fórmula de Bhaskara. Aqui eu tenho delta igual a 4, então ela vai ter duas raízes. Vai ter o x' e o x duas linhas. Então vai ter dois cortes no eixo x
tá? Isso faz sentido porque a função quadrática desenha uma parábola. E se ela tem raízes, a parábola vai cortar em 2 lugares do eixo x. Com isso, nós temos o x' igual a 13 e o x2' igual a 1. Fazendo os pontos 3, 0, veja, y é 0, x é 3, y é 0, x é 1. 3, 0 e 1, 0. Estão marcados aqui já no nosso eixo cartesiano. Aqui, aqui. Continuando. Vamos ver o ponto de mínimo ou ponto de máximo. Perceba que essa função, no coeficiente A, como o coeficiente A aqui é 1 e ele é positivo, o coeficiente A é positivo, então a concavidade é para cima. A concavidade é para cima. Então essa função vai ter um ponto de mínimo, né, onde ela vai fazer a curva para voltar para cima. Esse ponto de mínimo se chama vértice. E para achar o vértice da função de segundo grau, você tem que aplicar essas 2 mini fórmulas aqui. Y do vértice e x do vértice e y do vértice. Ok? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Substituindo nas fórmulas, nós vamos encontrar x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, formei o ponto V de vértice 2 e menos 1. Podemos encontrar aqui no nosso eixo cartesiano. 2 e menos 1. O vértice, gente, vai sempre estar entre as raízes, bem no meio. Se você tirar o ponto médio das raízes, você vai encontrar o x do vértice. Ok? Nosso desenho está quase pronto. Vamos olhar o sinal da função. E é interessante que, para olhar o sinal da função, na função de segundo grau, você olha as raízes e concavidade, né? Se ela for para cima ou é para baixo. Ela é concavidade para cima, tá? Concavidade para cima. Vou até desenhar para a gente perceber aqui como que acontece o estudo do sinal. Então você tem aqui a função, fez a curva e volta, simétrica, né? Então veja que nesse espaço aqui, ó, a função é negativa para x entre 1 e 3. E nesse outro espaço aqui, a função é positiva. Ou seja, se o x é menor do que 1 ou maior do que 3, ela é positiva. E se o x está entre 1 e 3, ela é negativa. É o que está escrito aqui e aqui. Y é maior que 0 se x é menor que 1 ou x maior que 3. Y é menor que 0 se x está entre 1 e 3. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.